Bom, caros amigos do Arquivo, esse canal aqui, você sabe que o passado é presente, né? O trabalho do canal do Arquivo é falar sobre o passado, tanto por imagens quanto por entrevistas. Só que hoje eu vou fazer de uma forma bem diferente o bate-papo. A gente não vai falar sobre televisão, a gente não vai falar sobre carreira no jornalismo, a gente não vai reviver nenhum fato aqui. A gente vai simplesmente falar sobre nostalgia. O que é a nostalgia? Por que a nostalgia peca tanto, a gente perde, assim, entra tanto na nossa vida e a gente vive de uma forma tão forte a nostalgia, às vezes acreditando que o passado é melhor que o presente. Bom, para falar sobre isso, eu convidei a psicóloga e a minha amiga Mirella Poletti, que ela vai falar um pouco de uma forma profissional, mas também de uma forma fácil, para que a gente entenda como é que a nostalgia funciona dentro da nossa mente. E lembrando, a gente aqui não está para julgar ninguém, a gente não está aqui para apontar dedo, falar o que é certo ou o que é errado. Pelo contrário, como é que eu ia fazer isso sendo que o meu canal é de nostalgia? A ideia mesmo é a gente explorar o sentimento e entender por que isso é tão latente dentro da gente, por que isso é tão forte, muitas vezes, nas nossas vidas e por que cada vez mais as pessoas vivem da nostalgia, tanto pessoalmente ou profissionalmente. Bom, Mirella, obrigado por ter aceito o convite. É muito bacana ter você aqui. A Mirella é psicóloga. Ela tem um Instagram profissional que eu vou colocar aqui para vocês acessarem. Tá na descrição do vídeo. Mirella, obrigado. Valeu mesmo por ter aceito o convite. É um prazer falar com você. E se apresente para o pessoal. Fale um pouco sobre você. Eu que agradeço o convite, Fabinho. Eh, Quando a primeira vez que você já me propôs esse tema, me propôs o convite e tudo mais, eu fiquei muito animada, porque eu acho que é um tema que, pega a gente em pontos muito sensíveis mesmo, na hora, tem um processo de identificação, de fazer assim: "Nossa, assim, vai ser legal e vai ser gostoso, vai ser importante, conversar com você um pouquinho hoje sobre isso". Então, muito obrigada pelo convite, por abrir esse espaço para a gente trocar um pouquinho. Sou psicóloga, sou formada pela Unifesp e tenho pós-graduação em psicologia analítica ou psicologia junguiana. Atualmente eu atuo na clínica e dou supervisão, dou algumas aulas também, supervisão clínica, né, e algumas aulas também. E tô aí no Instagram, de vez em quando postando algum conteúdo sobre psicologia, mais especificamente sobre psicologia junguiana, que acaba sendo a minha abordagem, e muito da percepção que eu vou trazer hoje sobre nostalgia tem um fundo e uma base junguiana, sim. Para quem quiser saber um pouco mais sobre Jung e, enfim, tem algum conteúdo lá no meu Instagram, mas tem um arsenal também gigantesco no YouTube. Enfim, depois eu posso indicar páginas, inclusive no YouTube, né, de professores que falam mais aprofundamente, de forma aprofundada sobre Jung. Não, muito bacana. E eu tive essa ideia de trazer você, eu pensei em você, não só apenas porque você é uma amiga, mas porque você é uma ótima profissional, você é uma pessoa que tem um conhecimento profundo, além de também de ser muito humana, né? Porque realmente em várias profissões nós temos bons e maus profissionais, mas na psicologia, quando você conhece uma pessoa que tem o conhecimento e é humana, então tá tudo feito. Eu falo aqui uma pessoa que já faz terapia há 20 anos, então eu entendo bem isso daí, eu Ótimo. entendo bem. Eu, Estamos em antes do, casa, então. Pô, são 20 anos de terapia, uma hora eu me encontro. Mas olha, Ou eu vou, não. ou não, né? A gente, quem sabe um dia não terei alta, né? Mas antes da gente começar o bate-papo aqui, eu queria ver, colocar aqui também a definição da questão do que é a nostalgia no dicionário. A gente é muito chique aqui, né? Então, Vamos lá, eu vou abrir aqui a tela aqui, abriu. O que é a nostalgia? Pelo dicionário, Michaelis, melancolia, tristeza profunda, causada em pessoa exilada ou longe de sua terra natal, sentimento ligeiro de tristeza, sentido por alguém pela lembrança de eventos ou experiências vividas no passado, saudades ou tristezas por algo que alguém já não existe mais. Aí só deixa eu tirar aqui para poder ler o restante aqui, tá? Aliás, para vocês acessarem o perfil da Mirella, tá aqui na descrição do vídeo também. E afinal é tristeza sem um motivo aparente.
Bom, a definição de nostalgia no dicionário leva a melancolia, né? É muito engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente sente a saudade, mesmo que for uma saudade boa, é um ponto daquilo que a gente perdeu, né? Então, por mais que a gente se sente, Mirella, contente de lembrar um fato, há sempre uma melancolia por trás ou não, necessariamente? É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que sempre tomar um certo cuidado, né, e a gente já até conversou isso em outro momento, para não patologizar, né, um processo que às vezes é um processo, a maior parte das vezes é um processo espontâneo, né, todo mundo de alguma forma vai sentir nostalgia em algum momento, de alguma forma vai sentir saudade né, de um tempo que já passou. No entanto, eu acho que é uma característica mesmo da nostalgia ser um pouquinho melancólica, né, ser um pouquinho, eh, uma coisa tipo, uma tristezinha, né. Tem alguma coisa tipo: "Ai, que gostoso aquilo que eu vivi, eu gostaria de viver de novo". Então, eu acho que o que a gente tem que tomar um certo cuidado, e quando a gente fala sobre melancolia, também a gente acaba, eh podendo cair num lugar de uma certa psicopatologia também, né, de alguma coisa, de um evento um pouco mais patológico, que pode acontecer, né, é um fato, mas não necessariamente. Então, é aquela coisa assim, é como se a gente tivesse, aspectos um pouco melancólicos, que pode se cristalizar numa psicopatologia ou não, né. Tá dando pra ouvir? Deu uma cortadinha? Então, tipo, ou não. Eh, mas sim, tem um pouco esse ar, esse sabor, assim, de um: que saudade", sabe? Aquele tempo". É um dado, sim. Eu acho que não está completamente equivocada a definição do dicionário. É uma boa definição. A gente pensa assim, né? Tipo, é claro, quando a gente tem uma lembrança da infância ou de qualquer coisa, seja de um. Por exemplo, aqui a gente fala muito de programa de televisão que leva muito, às vezes, a nossa infância ou a nossa adolescência, mas a gente pode falar de um cheiro, de uma cidade, de uma roupa, de uma comida, enfim. E então é Uhum, realmente aquilo, a gente caminha junto o saudosismo da alegria, mas ao mesmo tempo o saudosismo da perda, porque aquilo não existe mais, né? Aquele uhum. momento evaporou-se, né? Então é muito louco. E uma coisa assim que eu vejo muito aqui no canal das pessoas, eu acho que até esse foi o ponto de eu ter feito esse bate-papo. Até teve no X também, no antigo Twitter, teve um comentário de que as pessoas sempre falam que antigamente era melhor, né? Sempre vem esse papo que no meu tempo Uhum. tudo era muito melhor, as coisas eram mais tranquilas, sendo que sempre teve problemas e no passado muito mais ainda, se a gente for falar de termo social, econômico, até cultural, era muito mais complicado o acesso, era muito mais complicado viver do que antigamente. Porque muitas vezes as pessoas têm a percepção de que o passado era melhor que agora, que o presente? Por que muitas pessoas escrevem isso, gostam de expor isso falando dessa forma? Por que a gente tem essa percepção? Existe um ponto na psicologia que dá para explicar isso? Sim, é uma ótima pergunta, Fábio, porque eu acho que acaba existindo uma certa resistência por viver o presente ou viver coisas novas, assim, né. Então, vamos pensar que a nossa psique, ela tem uma tendência a buscar aquilo que é seguro e estável. Por bem ou por mal, o passado a gente já conhece, né. A gente tem já algum tipo de certeza. Então esse processo de, hipervalorizar o passado, pode ser que leve a gente para um lugar de renúncia, sabe, um lugar de renúncia ou resistência de viver o presente ou então de aceitar as coisas do futuro, né, o que está por vir. E o que acontece é que a gente tem que imaginar
que a nossa psique sempre vai viver dentro de uma tensão, né, a gente vai ter dúvidas sobre a vida, a gente vai as nossas certezas, de alguma forma, elas vão ser abaladas. E se a gente para pensar, é até saudável que as nossas certezas sejam abaladas, para que a gente consiga, gerar algo novo, né, gerar algum tipo de consciência nova. Agora, quando a gente, de alguma forma, resiste em não ficar nessa tensão, em não ficar nessas dúvidas sobre o futuro e tudo mais, a gente deixa de alguma forma, né, de alguma maneira, de viver a nossa própria vida. Porque é aquela coisa, é a tendência de querer ficar no seguro, naquilo que era passado, e naquilo que muitas vezes, por que que é tão forte a coisa da nostalgia, da saudade? Porque a gente provavelmente a gente vivia num estado um pouco mais inconsciente, porque a gente era criança, né, aquela coisa vive a criança, eu acho que esse é um ponto importante, a criança ela não tem muito o poder de decisão, né, o conflito ainda não está instituído dentro dela, porque quem vai decidir por ela são os pais. Então a gente, quando num estado infantil, ali nessa época, a gente tende a viver numa maneira mais inconsciente, o conflito ele não está estabelecido, então, não que seja fácil, tem muitas crianças que passam por situações bem desafiadoras, obviamente, mas ainda assim a consciência não está completamente formada. Então, porque a gente é muito influenciado pelas figuras parentais mesmo. São eles que atuam mais sobre a nossa vida, né, vamos pensar assim. Então, essa percepção que a gente tem do passado é uma percepção um pouco mais inconsciente também, né, porque a gente vivia as coisas parcialmente, vamos pensar assim. Então é muito mais fácil a gente falar assim: "Ai, lá no passado era melhor", porque talvez alguns conflitos ainda não tivessem instituídos, entende? Não sei se eu me fiz clara. Seria o ponto assim do tipo. Vamos colocar assim de uma forma, não sei se eu tô indo pelo caminho certo. Responsabilidades, as questões em que a pessoa, a gente ali no passado, quando a gente tinha, sei lá, nossos 10 anos de idade, a gente não tinha preocupações grandiosas como se sustentar, pagar boleto, pagar a Uhum, prestação da casa, enfim, né, cuidar de dois gatos. Então, assim, é o ponto do conforto da gente viver aquele momento com a preocupação que a gente tinha na época, que eram, digamos, triviais, né? Então, sim. esse é o ponto. A nostalgia, a lembrança, entender que ali era melhor, ao mesmo tempo observar que a gente não tinha problema e também se resguardar num tempo em que a gente era desprovido de preocupações. Seria isso, então, né? Uhum. É como se a gente quisesse, por algum motivo, a gente quisesse se manter criança, entende? Conservar algum lugar infantil dentro da gente. Daí a gente rejeita tudo que é estranho, tudo que é diferente. E sim, eu acho que a questão das responsabilidades, das atribuições da vida adulta, é isso, vai gerar conflito, vai gerar posicionamento, vai gerar insatisfação também, né, porque nem tudo vai sair da forma como a gente queria. Então tem um processo de adaptação à vida mesmo. Então, acho que um ponto muito importante, a gente, em algum momento da nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai ficar nostálgico, a gente vai sentir saudade de algo, mas eu acho que, pode ficar um pouco mais desafiador ou problemático quando a gente resiste, entende? É daquela coisa tipo: "Não, eu quero ficar aqui". Né, aqui é muito melhor. Aqui e não vai viver a vida mesmo, né, vive a vida com as novas coisas para gerar novas memórias daí, né, novas lembranças e tudo mais. E isso pode jogar a gente num estado, neurótico, num sentido de num estado mais inconsciente, né, do presente, gerando uma insatisfação sempre, por exemplo. A gente fica insatisfeito com o presente, com medo do futuro e olhando para o passado, né, daquela coisa tipo: "Ah, eu queria ter aquilo". E às vezes é uma super fantasia mesmo, né, uma fantasia que aquilo realmente era bom, tipo, era o jardim do Éden, sabe, era aquela coisa do não existia problemas. E só não existia problemas porque a gente era inconsciente, assim, né, de muitas coisas.
Até entrando assim no ponto que até a gente pode chegar e falar, por exemplo, comparar, talvez, para muitas pessoas elas comparam a música, elas comparam a televisão, principalmente aqui no canal, a maioria das pessoas, não todo mundo, claro, mas a maioria coloca a televisão dos anos 80 e dos anos 90 como uma coisa muito superior da televisão agora dos anos 2020, vamos colocar assim. Aí é uma questão de Uhum. gosto e realmente eu não entro no mérito porque cada um tem um gosto. Tem pessoas que gostam de música antiga, como gostam de música nova, como gostam dos dois. Então, gosto é gosto, né? Isso é um ponto. Às vezes, essa noção, porque muito do que a gente gostava e muito do que a gente viveu e que nós colocamos, por exemplo, no meu caso, que tive minha pré e adolescência nos anos 90, e sempre tem aquela questão dos anos 90 era muito melhor, sendo que nos anos 90 as pessoas de 30, 40 anos criticavam os adolescentes e o gosto dos adolescentes daquela época, falando que era uma década perdida e era o lixo que as pessoas consumiam. Então, assim, na verdade é muita percepção, né, Mirella? Não tanto pelo gosto, porque a gente pode, uma hora comentar, o filme era melhor, ou sei lá, o cinema era melhor, a TV, pontos técnicos, culturais, ok, mas não vem muito também dessa questão do tipo, eu vivi aquela época era melhor, era mais simples. Não tem aquele ponto da autoridade da pessoa pensar que viveu aquilo e tem autoridade de falar que era muito melhor porque ela viveu e às vezes não tão culturalmente assim. Eu li algo sobre isso, inclusive num texto do Jung, sobre o como que, às vezes, o processo de envelhecimento, se a pessoa ela foge desses conflitos, vamos pensar assim, né, desses conflitos que ajudam a gente a trabalhar uma nova consciência e tudo mais, a tendência é ela ir se enrijecendo. Né, ficando aquela coisa do tipo muito apegada a uma verdade absoluta. Eu acho que dá até um exemplo do tipo, a partir dos 40, por volta dos 50 anos, isso é muito comum da gente ver pessoas que ficam, mais fanáticas ou muito enrijecidas mesmo, porque tem um processo de envelhecimento dificultoso, assim, sabe, quase de não aceitar o envelhecimento. Então ele tem que, de alguma forma, impor aquela verdade, entende? Impor aquela coisa do tipo, porque do meu jeito é melhor, ou então no o que eu vivenciei, a minha juventude foi muito melhor que a sua, né, é isso mesmo, foi muito melhor que a sua. Então, existe um certo processo de enrijecimento psíquico mesmo, caso a pessoa ela não consiga lidar, assim, com esses conflitos que a vida vai dando, porque é aquela coisa dela, pode virar um grande mal-humorado, sabe, daquela coisa, tipo, pessoas às vezes mais velhas, que é difícil de conversar, porque é a coisa do é, quando estava jovem, talvez tivesse um possível medo do desenvolvimento do futuro, então é aquela coisa que não vive completamente a juventude, e quando envelhece não consegue abrir mão dessa juventude, entende? Então fica uma pessoa meio estática. E daí, isso acaba sendo muito desafiador, porque, eu acho que no fim a gente fala sobre uma certa sabedoria, não sei se a melhor palavra é sabedoria, mas uma certa um desafio do envelhecer mesmo, para que você não vá se tornando uma pessoa muito rígida frente ao que o mundo pode estar apresentando aí, né, tipo, ao novo e tudo mais. Você pode não gostar. Tá tudo bem. Agora você, ficar num lugar extremamente rígido e, tipo, meio mal-humorado, no fim denuncia mais as suas questões do que realmente os problemas que estão aí, porque é como você falou, né, sempre houve palavrão, tipo, nas músicas, sempre houve conteúdos na televisão que tocou uma geração antiga ou enfim, ou que não contempla todo mundo, né. Mas o que eu acho que é legal destacar mesmo é sobre esse enrijecimento psíquico da pessoa, né, porque ela acaba, tendo dificuldade de vivenciar a vida como um desenvolvimento mesmo, né. Fica preso num lugar só, de forma
inconsciente, meio neurótica. Tipo, a pessoa ela não consegue, às vezes, ter uma análise crítica de uma época, por exemplo. Porque se a gente pega assim a televisão, que é mais voltado aqui o assunto, que é a base do canal, a gente vê muito isso que as pessoas elas elogiam o passado. Teve muita coisa boa no passado, mas ao mesmo tempo, se você pega a televisão dos anos 90, teve muitos show de horror, era um circo que tem aqui no canal, mulheres seminuas, exploração da pobreza, exploração da deficiência, era racismo, enfim, eram coisas assim que hoje em dia muita gente fala que é um mimimi, mas às vezes realmente a gente tem que entender o pensamento de que as coisas mudaram, as pessoas se ofendem, e a gente tem que entender que aquilo não era o certo, mas para muita gente era o ponto importante, né? Tipo, era a melhor coisa que tinha porque era uma liberdade total. Mas, enfim, isso daí é um gosto. E aí eu entro numa pergunta para você. Muitas vezes essas pessoas, acho que a gente já falou isso, mas acho que é legal falar. Então, muitas vezes as pessoas elas têm a saudade desse tempo não pelo conteúdo, mas pelo que elas viveram na época, né? Sempre é uma ligação do que ela remete ao que ela era, ao que ela viveu, à época em que pessoas, entes queridos ou amigos estavam entre nós. É muito isso também, né? É muito sobre nós do que muito do que o conteúdo em si, né? Sim, com certeza. Por isso que, eu falo que, o sentimento de saudade ou de nostalgia está muito ligado com os nossos próprios afetos. Então, é aquela coisa do eu acho que vamos olhar, tipo, de uma forma positiva e de uma forma mais negativa, né. Eh, de certa maneira, é valorizar aquela coisa do tipo: "Nossa, ali tinha algum aspecto, aquele dia foi muito bom. Eu lembro como se fosse ontem, quando o Brasil ganhou a Copa de 94, né, não errei. 94, coisas assim que trazem uma se a gente parar pra pensar, uma intensidade afetiva mesmo, né. Aquela coisa tipo: "Nossa, eu vivi um afeto no ápice", né. Então, eu concordo com você, e eu acho que é um pouco o que a gente vem conversando hoje, que no fim, talvez a gente não esteja falando do conteúdo concreto, que tinha, por exemplo, na televisão ou nos programas em si, mas a gente esteja falando sobre a nossa percepção e a nossa vivência assistindo aquilo, né, qual que era o contexto que estava envolvido. E a gente tem uma tendência também é, de selecionar a nossa memória, né, a nossa consciência, ela seleciona partes. A gente não vai lembrar de tudo nos mínimos detalhes, a gente vai lembrar daquilo que afetou a gente mais intensamente, né. Então que leva a gente lá para trás. Eh, e eu acho que é legal também destacar que, por exemplo, o conteúdo que aparecia na televisão nos anos 90 era um conteúdo que, de alguma forma, trazia um retrato daquela época, né, de como as pessoas lidavam com aquilo. Não que não existissem pessoas que já não questionavam alguns formatos de apresentação ou então eh, de violências que acabavam acontecendo na televisão, óbvio que já existiam pessoas que questionavam. No entanto, eu acho que ainda não não tinha havido, na verdade, um ganho de consciência frente a essas discussões que a gente tem hoje em dia, né. Mas voltando ao que você falou, eu concordo que, o que a gente vai se apegar daquela época é muito da nossa percepção subjetiva, entende? É daquela coisa, é do afeto que carregava o ambiente, né, ou então o que estava passando internamente dentro da pessoa. E aí tem um ponto que eu queria falar com você, perguntar para você é o seguinte: cada vez mais a gente vê muitas pessoas, muitos canais, muitas páginas no Instagram, no TikTok, enfim, que vivem do passado, que fazem o que vão além do que eu faço aqui, porque eu resgato imagens antigas do meu Tra acervo, Travou para enfim. mim. Volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho, Ah, porque travou para mim. tá. Tá me ouvindo agora?
Aham, sim. Aí eu vou entrar num outro. Peraí. Aí eu vou entrar agora numa pergunta que é o seguinte: cada vez mais a gente vê no Instagram, no TikTok, até aqui no YouTube, muito conteúdo nostálgico, muito conteúdo retrô, em que até esses conteúdos vão Uhum. além do meu, porque aqui eu faço as entrevistas, eu resgato as imagens, enfim. O meu canal ele é diferente desses canais ou dessas páginas que vivem o retrô. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que fazem da casa, de um quarto, enfim, de um cômodo, um local antigo, que tem TV antiga, centenas de videocassete, é tudo VHS, LP, CD, revistas antigas, e eles transformam aquele local num santuário, vamos dizer assim, como um local sagrado de que tipo aqui eu volto no tempo, aqui eu vivo os anos 90, 80, sei lá. Até que ponto isso é prejudicial à pessoa ou a todo mundo que consome esse tipo de conteúdo em demasia, que fica nesse algoritmo, É. muitas vezes ali full time. Qual que é o perigo para a pessoa? Porque, primeiro, vamos lá, gente, não tem problema nenhum você ver vídeo do passado, você ouvir música antiga, você ter o gosto. Eu tenho meu gosto com minhas VHS, com meus LPs, com meu toca-disco, mas viver intensamente, ter aquilo ali como se fosse um porto seguro, tem algum ponto que pode ser prejudicial para a pessoa? Eu acho que esse ponto é ótimo, né, quando você faz uma ressalva do tipo: "Não, gente, tá tudo bem relembrar, tá tudo bem ter alguns gostos", e alguns objetos, né, e alguns gostos em si, eles vão se reatualizando, que é interessante, né. O LP, por exemplo, ele volta com muita força hoje em dia, sendo que eu lembro que na era do CD, né, o disco ele foi o LP em si, ele foi ficando de lado, né, uma coisa que tanto que a minha avó, meu pai venderam, tipo, a preço de banana, assim, sabe, tipo, pra brechó, essas coisas, e hoje em dia vale uma fortuna. Então tem uma coisa de uma certa reatualização também desse modo de consumo, né, e eu acho que isso faz sentido para quem estuda, mercado, enfim. Então, o que eu quero dizer que fazendo, concordando com você na sua ressalva, não tem problema, né, é isso, são gostos e está tudo certo. No entanto, eu acho que a sua pergunta conversa um pouco com o que a gente estava falando sobre a renúncia por viver o desconhecido, sabe? A renúncia por, querer, de se ver frente a um conflito, de uma grande dúvida sobre a vida. Porque quando a pessoa, ela traz elementos do passado de uma forma tão, tão concreta, de alguma forma ela vamos pensar que pode estar gerando uma necessidade de se manter naquele espaço seguro, sabe, aquilo que é conhecido. E eu acho que é interessante também a gente olhar para essas questões, assim, por exemplo, vem um impulso, vem uma imagem na nossa cabeça nostálgica, porque são coisas que a gente não controla também, né. Por mais que a gente: "Ah, agora eu quero relembrar algumas coisas com você", beleza, eu tô aqui conversando com você com um objetivo. No entanto, o processo nostálgico, assim, ele aparece meio que espontaneamente, né, essa coisa do relembrar. E daí, eu acho que é interessante a gente trazer para discussão também, que isso pode ter algum tipo de função psicológica, porque mesmo no processo de análise, né, quando a gente está em terapia, é muito comum a gente ter que a gente relembrar coisas do passado, né. A gente tem que olhar para alguns conteúdos e tudo mais, ficar atenta, tipo, ao que aparece espontaneamente na gente ao longo da semana, como uma memória, enfim, e tentar entender para que caminho talvez isso está apontando para o desenvolvimento da nossa personalidade. Porque às vezes algum conteúdo que surge na nossa mente no presente, né, na nossa consciência no presente, ele pode estar apontando para alguma necessidade de elaboração. Então, o problema às vezes o que acontece é que as pessoas, ao invés de
tentarem entender, tipo, qual é a mensagem, né, vamos pensar assim, né, do tipo, por que que isso veio com um afeto tão grande em mim agora, a pessoa ela é tomada por essa imagem, por essa memória, e começa a reconstruir aquilo como se fosse uma necessidade concreta, entende? Então eu vou reproduzir o quarto que eu tinha na minha casa de infância, por exemplo, isso pode acontecer. Ou então eu vou, né, aquela coisa de um certo apego, porque daí tem uma certa projeção de tem uma concretude, né, não leva para um lugar psíquico de entendimento de si próprio, né. É aquela coisa do tipo, eu vou renunciar ao presente e eu vou viver o passado. Daí não consegue, não é reatualizar, mas tipo, gerar algum tipo de transformação de consciência. A gente vai relembrar o passado todo o tempo. É comum relembrar o passado, é comum ser invadido por essas memórias, né. No entanto, a coisa do você abrir mão da dúvida do presente e do futuro, acaba sendo problemático, porque daí vai dando a sensação de uma vida não vivida, entende? Porque daí você sempre está no passado. E eu vou contar uma coisa pessoal aqui, ó, sessão de terapia. Vou contar uma coisa pessoal. Teve uma época, isso já são talvez mais de 15 anos, mais ou menos, por aí. Eu estava num processo em que eu apenas assistia as minhas fitas antigas, intervalos comerciais antigos. Eu vivia fora do que estava ali, totalmente embutido dentro do meu mundo, das minhas fitas. E isso me fez muito mal. Estou falando de mim, pessoalmente, não estou falando do Fábio aqui. Isso me fez muito mal, porque eu realmente parece que eu perdi a percepção do que era presente e do que era passado. Eu não estava entendendo ali no ponto, até levei isso na terapia. Eu não estava entendendo naquele ponto o que, que era o presente e o que, que era o passado. O presente está aqui, o passado está ali. Como eu falo, é legal, realmente, o trabalho de resgate da memória ele é fundamental, não só o meu, de qualquer pessoa que faz isso, porque a gente precisa entender o que foi, a gente precisa ter o conhecimento do que aconteceu, de modo geral. Isso eu defendo com unhas e dentes. Mas quando eu estava ali vivendo aquele momento, eu estava vivendo o passado de uma forma tão grande, vendo programas antigos, intervalos comerciais, só coisas antigas, eu me perdi, eu me senti meio deslocado. E aí levei isso na terapia e tudo mais. E hoje, até abrindo aqui, eu já até falei outras vezes, hoje o meu trabalho, desse meu resgate aqui, eu faço pelo menos uma vez por mês, que eu paro um dia, passo vendo as fitas, vendo tudo aquilo e posto no meu canal. Adoro ver vídeo antigo, adoro relembrar os momentos. Eu sou uma pessoa nostálgica, mas ao mesmo tempo eu tento deixar de lado no meu dia a dia, grande parte do tempo, isso, para que eu possa viver o que está acontecendo agora, né? Para que eu possa viver, e a gente fala de viver agora, não que você vai ouvir a música de agora, não é isso. É você viver o que está ali fora na rua, é você viver quem está do teu lado, é viver o que acontece na tua vida, de fato, né? E entender que é aquilo, e que você pode. Então, eu consegui casar muito bem isso, Mirella. Mas realmente, eu falando de uma experiência pessoal, me fez mal porque eu perdi o que era a percepção. E muita gente pode perder isso, né? Não ter esse entendimento, né? De olhar e não bater essa situação, né? Existe Uhum. perigo, como existe o perigo de você também tomar muita água pra caramba. Não vai fazer bem para você, por mais que a água seja boa, em excesso, tudo em excesso faz mal. É um ponto fato, né? Uhum. É aquela coisa, né, todo excesso, ele denuncia algum tipo de falta, né. Então, é algo que quando a gente está se, embebedando demais de alguma coisa, provavelmente tem algo que acaba ficando em escassez dentro da gente, só que a gente não consegue perceber, né. É um desequilíbrio, não assim, né, um desequilíbrio, é uma coisa que, eh o que é legal a gente pensar também é que todo sintoma, entendendo, tipo, o excesso como uma forma de sintoma, ele vai denunciar, eh, ele vai indicar uma possível solução,
né, tipo o sintoma, ele também dentro de si tem a cura, né, é um pouco que a gente discute dentro da psicologia. Eh, e a questão, e eu acho que é legal que você acaba trazendo esse exemplo, né, esse exposed aí da sua vida pessoal, mas o quanto que é potente a gente tentar entender, talvez em análise ou enfim, em algum processo reflexivo, do porquê que isso está acontecendo, para onde isso está apontando, qual que é a necessidade. Porque quando vai aparecendo algum tipo de excesso, eh tem alguma mensagem dentro disso, é que a gente não consegue compreender, porque a gente fica, funcionando dessa maneira de forma meio alienada, né, tipo, é isso e não consegue sair. Às vezes a gente precisa de ajuda externa, às vezes, tipo, da própria terapia, que acaba fazendo essa função, né, o analista. Mas enfim, isso é muito interessante mesmo, a questão da po da possível resolução, né, a gente identificar o excesso e tentar trabalhar alguma consciência sobre isso. Eu anotei uma outra coisa que você falou que eu achei interessante também, que é o cuidado que a gente precisa ter para não tornar o passado o nosso presente. Daí é aquela coisa, tipo, se a gente parar pra pensar, é antinatural. Né, porque é aquela coisa assim, o que que tá acontecendo que você tá tentando trazer o passado para o presente, né, e você não tá aceitando o desenvolvimento da vida mesmo. Não é negando o passado, porque eu acho que aqui é um ponto muito importante, e eu acho que é muito legal o trabalho que você acaba fazendo no seu canal, que é a importância de rememorar as coisas, para que a gente consiga ter, eh uma nova consciência. O rememorar, ele é muito importante. Eu acho que tem o autor, o Walter Benjamin, que fala muito sobre isso, sobre a importância desse rememorar, enfim, para que a a gente consiga dar algum sentido para o futuro também. Então, para você ver, né, o quanto que o passado, o futuro e o presente, na verdade, eles estão, tipo, muito próximos. No entanto, quando um só impera, a gente tem um problema, né. E eu acho legal essa lógica do rememorar também, como uma forma da gente não eh, tentar trabalhar a consciência, né, tentar entender o que que era nesse passado, para que a gente não caia nos mesmos erros. O que muitas vezes acontece, e a gente vê até uns movimentos coletivos, quando a gente fala assim: "Nossa, isso está voltando a acontecer", né, um movimento político, por exemplo, muito extremado, e daí é aquela coisa do às vezes, o quanto que a gente não trabalha a nossa consciência o suficiente, ou a gente numa determinada época da vida, a gente vai por um extremo muito grande e não se conscientiza disso, né, não trabalha, essas tensões, esses opostos. Passado um tempo, a gente vai para o extremo oposto. E daí depois, a gente fica entre esses extremos, entende? E daí depois vai para o extremo oposto, só que de alguma forma, a nossa psique sempre vai tentar compensar. Daí ela vai ficar tentando compensar através desses extremos, se a gente não tem um trabalho de consciência, né, porque o inconsciente só vai indo, né, vai indo com pode falar. Não, porque um ponto que eu até falar aqui, relembrar, estudar, resgatar, a história de uma forma geral, política, cultural, social, tanto faz. Ela é importantíssima, isso não tá aqui na discussão, só que a própria Mirella e eu estamos afirmando aqui, é fundamental ter a memória e preservar a memória, né? Ter acesso, que as pessoas tenham acesso, porque quando você vê uma foto antiga, quando você vê um vídeo antigo pessoal, principalmente quando você vê pessoas que não estão mais aqui, de fato é importante ter isso para que todo mundo, um filho seu, um sobrinho, conheça o que foi o passado da sua família, que se tornaria o seu avô, o bisavô, que se tornaria o seu pai, o avô do seu filho, por exemplo. Então, não há um julgamento, não há um ponto, não deve fazer isso, pelo contrário, né? Mas a questão aqui que a gente traz, e que às vezes eu vejo muito das pessoas, é viver o passado e ficar ali no passado. Tem uma pergunta também que eu quero fazer para você, que é o seguinte: a gente vê cada vez mais
a gente fala da geração Z, né? Que vive, até brincam com a falsa nostalgia, né? Que é uma questão da saudades daquilo que eu não vivi. E a gente vê cada vez mais assim adolescentes, jovens de 20 anos, 22 anos, que nasceram depois dos anos ali nos anos 2000, 2002, 2003, 2004, que tem saudade daquilo que não viveu. Por quê? A geração, muitas vezes, tem saudade daquilo que não viveu. É uma questão psicológica também. O que você poderia contar para a gente sobre isso? Cada vez mais ver a molecada curtindo coisa que eles não viveram. Uhum. Não, isso é muito interessante. Eu até estava tentando achar um trecho, porque, em relação a isso, depois eu acho direitinho. Eh, mas eu acho que ainda entra dentro da lógica da dificuldade de viver a vida, assim, sabe, tipo do se jogar para o mundo, sabe, daquela coisa do uma dificuldade psicológica, psíquica, vamos falar assim, de enfrentar o novo, né, como se fosse a jornada, né, a jornada do herói, assim, meio que nesse sentido do chamamento para a aventura. Eu acho que a gente vive, uma percepção minha, né, de alguma forma a gente vê uma parcela da juventude com muito medo de enfrentar a vida adulta mesmo, né. Então, é aquela coisa assim: "Eu vou me apegar ao quê? Se o meu passado, há um tempo atrás, eu era uma criança muito inconsciente, eu não sabia o que que era, ou nem existia, mas é quase uma saudade dessa não existência, sabe. Uma saudade de uma época que eu era inconsciente, ou que os adultos me dizem que era boa, sabe. Então é aquela coisa, tipo, é quase um apego a um lugar que não existe mais, porque isso pode acabar acontecendo pelo medo do enfrentamento à vida mesmo. Tanto que a gente tem discussões recentes muito grandes sobre até onde vai a juventude, né, a fase da juventude e tals, e parece que cada vez mais isso vai se estendendo, né, das pessoas não se identificarem como adultos, ou não mais se identificarem, ou ainda se identificarem como praticamente adolescentes, não exatamente adolescentes, mas é aquela coisa, a gente vai tendo novas categorias, né. É o sou adolescente, depois eu sou um jovem adulto, sabe, esse jovem adulto ainda muito vinculado à adolescência, e depois, enfim, e pode ser que a pessoa nunca se identifique mesmo com esses desafios da vida adulta mesmo, né, com os desafios da incerteza, do posicionamento, da insatisfação, das frustrações. Então, tipo, eu me frustro, eu vou para o passado. Eu me frustro, tipo, eh, e daí é aquela coisa, a gente pode, de novo, jovens, óbvio que eles podem gostar de músicas do rock dos anos 80. Pô, legal, música boa, sabe. Pode ser boa também, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Mas é aquela coisa, qual que é o limiar, qual que é a separação entre nossa, a pessoa ela tá desenvolvendo um certo gosto e reatualizando isso de alguma forma na própria experiência dela, ou a pessoa ela tá renunciando à própria experiência em prol à experiência dos outros, que já é de alguma forma conhecida, né. Então ela, de novo, ela se aliena do mundo, né. E aí eu também pergunto para você, esse ponto hoje dessas pessoas que têm 22, até 25 anos, vamos colocar assim, que nasceu em 2000. Elas nasceram numa época que elas têm tudo aqui, né? Elas nasceram com o celular, né? Diferente, por exemplo, eu tenho 41, enfim, eu sou daquela fase do fim do analógico para o digital. Não existe um ponto também das pessoas quererem terem tipo a curiosidade de entenderem como todo mundo viveu antigamente e explorar a textura de um vinil ou um barulho da fita entrando no videocassete, aquela questão curiosa da foto analógica, por exemplo. Não existe isso também do tipo, além de ir para um local confortável, tentar entender como os outros viveram e buscar na forma mais prosaica, vamos dizer assim, um sentido na vida? Uhum. Eu acho que sim.
Eu acho que sim, sabe, Fabinho, porque, a gente tem que levar em consideração também o quanto que a experiência, a tecnológica, hoje em dia, a experiência, eh, subjetiva a partir do desenvolvimento da tecnologia, ela vai dando a sensação de que as coisas elas caminham tão rápido, né, aquela coisa, tipo, não tenho nem tempo para acompanhar. Enfim, eu acho que isso traz outras questões também, pode trazer outras questões, mas eu consigo enxergar de uma forma positiva também uma busca, talvez sobre, algo do concreto ali que funcione de uma maneira um pouco mais lentificada, sabe, que funcione o valor no lento, né, não o valor no rápido, no caso. Eu acho que tem uma coisa curiosa dessa geração mesmo, deles começarem, né, uma parte, assim, começa a quase se rebelar a essa tendência, impositiva, né, da tecnologia e tudo mais, e querer vivenciar algumas coisas de uma forma um pouco mais lenta. Porque eu acho que acaba sendo um pouco um sintoma contemporâneo do da falta de tempo, né, uma coisa meio que nesse sentido, a coisa do a gente vê os jovens, né, atendo pessoas, já atendi pessoas muito novas com muita ansiedade já, né, diagnosticada. Enfim, eu converso isso também com educadores, o quanto que os adolescentes eles estão num pico de ansiedade, tipo, absurdo, tendo crise de ansiedade no meio da escola. Então eu acho que, às vezes, um certo movimento, né, de rebeldia frente ao que está estabelecido, indicando por um caminho, pode ser que seja positivo. O que que é importante, né, e eu acho que, eh, eu tenho que destacar isso, que quando a gente faz uma afirmação psicológica, ela só é verdadeira se eu puder afirmar o seu oposto. Isso é uma das antinomias básicas que o Jung traz, assim, né. Então, quando a gente está falando de um funcionamento psicológico, ele só vai ser verdadeiro se o oposto também estiver contido dentro dele. Então, quando a gente fala sobre, que talvez esse desenvolvimento tecnológico, né, da sociedade, que isso, eh, traz aspectos negativos para o desenvolvimento dos jovens, por exemplo, e que alguns aspectos do passado, né, alguns conteúdos do passado podem trazer um aspecto positivo, o oposto também é verdadeiro, que daí é a nossa discussão, das pessoas que têm saudade do passado, que ficam presas lá e que também negam esse futuro, entende? Então a gente sempre vai estar lidando com essas tensões da psique, entende? Entendendo que no fim a sociedade acaba sendo um reflexo da psique humana, né. Na É, verdade ela é. e isso que você falou realmente, a gente vive cada dia mais uma velocidade tremenda, uma velocidade de informação muito grande e cada vez mais uma sociedade ansiosa ao extremo. Quer dizer, a gente tem jovens, muito jovens, já sofrendo com o transtorno de ansiedade, que aliás eu falo aqui abertamente. Eu tenho esse transtorno de ansiedade que já era desenvolvido lá atrás e que eu descobri na terapia. Por isso que eu falo o quanto a terapia ela é fundamental para qualquer pessoa, cara. Isso daí é um pouco. Até para terapeuta, né, Mirella? Sim, é um grande esquema de pirâmide, né. E Então, quem é o terapeuta dos terapeutas? É pois é. tipo isso. Então, assim, a terapia ela é fundamental para você se entender e descobrir, porque isso daqui não é uma terapia. A gente não está fazendo aqui uma sessão de terapia, a gente está debatendo um assunto que pega muito aqui no canal e que eu vejo que cada vez mais as pessoas elas se embutem dentro de um passado. E realmente foi importante trazer a Mirella aqui para entender um pouco mais. Para finalizar, Mirella, aí vem uma pergunta assim, tipo, que o Abu Janra fazendo provocações do que é a vida, né? E aí, para finalizar, não que eu vou te perguntar o que é a vida, mas Já vou meter um "não sei". que é a vida, né? O que a gente está aqui. Mas aí eu te pergunto o seguinte, assim, de uma forma que a gente falou, mas eu queria apenas que você pudesse tentar resumir. O que é a nostalgia na vida
das pessoas, como é que a gente poderia resumir esse final? É uma coisa boa? É uma coisa ruim? É uma mão de via dupla? O que seria a nostalgia? Hum. Eu acho que até fazendo um link com a minha última fala, né, falando sobre as antinomias, enfim, eu acho que pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, né, tipo, pode conter, aspectos positivos e aspectos negativos, assim, vai depender muito da forma como a pessoa se relaciona com isso, né, vai depender muito de como que isso invade a vida da pessoa, eh, ou não, assim. E é legal essa pergunta, porque foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo ao longo de todos os dias antes da gente fazer essa conversa, né, a entrevista, porque atravessa a gente de uma maneira tão singular, num sentido de, ao mesmo tempo que é interessante poder relembrar algumas coisas, inclusive a internet tem os algoritmos eles são muito perspicazes, né. A gente falando sobre eu pensando sobre nostalgia, né, olhando umas coisas e tals, daí o TikTok começa já a aparecer vídeos pra mim, só vídeos antigos, assim, né. Daí eu comecei a ver um Chiquititas que começou a aparecer, que foi a novela da minha infância e tals. Eh, e e é interessante também, dentro dessa lógica do exposed, já que o Fabinho já se expôs aqui um pouquinho, vou me expor também, achei muito interessante poder falar sobre esse tema. Eu tô na cidade da minha família, na cidade que eu nasci, que eu cresci, sabe. Ontem eu fui visitar minha tia, ela me entregou umas fotos que estavam lá na casa dela, que eram do meu pai e tudo mais. Então, tipo, eu falei assim e é interessante, né, o quanto que a nossa atenção vai se voltando para esses lugares e trazendo memórias, tipo, tanto memórias boas quanto memórias ruins, né. É aquela coisa assim, conforme a gente vai conseguindo trabalhar mais, esses sentimentos, os afetos que vêm junto com a memória, talvez a gente lide melhor com o passado, entende. Então, é difícil falar: "Ah, é bom, é ruim". Eu acho que são fenômenos que existem. Agora, a forma como a gente se relaciona com isso, aí sim vai trazer alguns aspectos mais negativos ou mais positivos. Mas o que eu acho que é importante a gente não perder de vista é que pode apontar para um desenvolvimento para a gente, né. O passado, essas imagens que irrompem através de cheiro, da própria imagem, de uma música, de um som específico, elas podem estar chamando a atenção da gente de algum pontinho lá do passado que pode ajudar a gente para um desenvolvimento futuro, né, um desenvolvimento da nossa personalidade. E eu falei para ela que a minha voz ficou embargada, olhos marejados, quando eu vi o amarelinho, pô. Eu tô aqui com 40 anos de idade e não posso ver esse bichinho aí. Se eu ver esse bichinho, eu vou ficar doido. Mas olha, antes de finalizar, até queria deixar um recado pro pessoal que acompanha o canal, que assiste, enfim, tem muita gente aqui que comenta nos vídeos, que acompanha o canal, que são pessoas com transtorno do espectro autista. Então, é uma condição muito diferente, muito peculiar, que muitas pessoas elas não entendem. E eu sempre busco assim ter total respeito e entendimento pelas questões que essas pessoas têm no mundo delas, né? Como muita gente fala. Eu peço assim que o pessoal que está aqui, que comenta os vídeos e tudo mais, que tenham sensibilidade e entendimento de respeito com essas pessoas que estão aqui no canal e que entendam que cada um tem a sua forma de ver o mundo, então que a gente tente fazer de uma forma muito mais plural, com respeito a essas pessoas que estão aqui, que comentam, que tem a forma delas comentarem. Então é isso. Eu deixo esse recado final para que as pessoas tenham sensibilidade e respeito pelos outros. Mirela, eu te agradeço muito pelo papo, obrigado mesmo. Foi muito bacana falar com você. Como eu falei para o pessoal, além dela ser uma excelente profissional, ela é uma pessoa humana, ela é uma pessoa muito bacana, inteligente e principalmente, de novo, tem sensibilidade para falar com as pessoas. Então, Mirela, obrigado. Faça o convite para o pessoal acessar seu Instagram profissional, que vale a pena conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Mirella. Eu quero agradecer muito o convite. Eu sabia que esse papo ia ser muito interessante, ia mobilizar bastante.
Feliz em poder conversar com você, com vocês, né, com quem estiver assistindo. Eh, eu acho que eu só gostaria de fazer um último comentário, né, um último recado final. Gente, tudo que eu falo aqui não tem aspecto que a gente está conversando, não tem aspecto de verdade absoluta. Se alguma coisa, ficou com uma dúvida ou com algum questionamento, ou então não concordou, pode questionar, pode perguntar. Eu acho que a gente, né, eu tento estar sempre aberta ao diálogo, né, com respeito, obviamente. E é isso. Eu espero não ter falado grandes bobagens, mas tentei falar dentro do meu conhecimento, dentro do que eu tenho acesso. Se tiver alguma coisa para corrigir, a gente corrige e tá tudo bem. Daí é uma oportunidade também da gente trocar mais ideia, né. E é isso, quem tiver interesse um pouquinho mais no meu trabalho, tem lá meu Instagram, que eu tento alimentar ele da forma como eu consigo, mas qualquer coisa podem me mandar mensagem. Deixem comentários aqui na caixa de comentários aqui do vídeo, e sempre lembrando, a gente sempre tem que lembrar, desde o início ao fim, isso não é um julgamento, isso não é um vídeo para julgar os outros, para apontar o dedo. É um entendimento para que a gente possa entender por que muita gente pensa dessa forma. Como a Mirella falou, cada um tem sua realidade, cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, e tá tudo certo. Tá tudo. Como é que eu vou julgar algo que eu só fico falando de passado aqui? Então, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Curtam tudo que tem que curtir, continue assistindo o meu canal. Os outros canais não tem problema. Isso aqui não é um julgamento, é apenas para a gente entender e ver e trocar essas experiências, essas histórias aqui. E comentem, fiquem à vontade. O canal tá aí para vocês. Mais uma vez, Mirella, obrigado, valeu mesmo por ter aceito o convite, e para você que acompanhou a gente até agora, agradeço. Obrigado pela audiência, obrigado aí por ter ficado com a gente até agora. Continue no arquivo e valeu. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.